Se colocarmos uma quantidade de pressão de 3 atm em um pneu de um carro a temperatura de 30 graus Celsius e realizarmos uma viagem, quando chegarmos ao destino, depois de 5 horas de viagem, se medirmos novamente a pressão dos pneus e constatar 3,4 atm de pressão, adotando que a variação de volume dos pneus é desprezível, fica constante, marque a alternativa que indica a temperatura em que se encontra o pneu. Bom, equação geral dos gases, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Se o volume é constante, podemos tirar o volume da equação. Isovolumétrica é o nome da transformação. Substituindo os valores, a primeira pressão, 3 atm, pressão 1, o carro a temperatura de 30 graus Celsius, somando com 273, temos a temperatura inicial de 303 Kelvin. Quando chegarmos ao destino, depois de 5 horas de viagem, se medirmos novamente a pressão dos pneus e constatar 3,4 atm, essa é a nova pressão, pressão 2. Marca a alternativa que indica a temperatura em que se encontra o pneu. Bom, agora a gente vai realizar uma regra de 3 simples aí. 3 vezes T2, 3T2, 303,3,4, 1030,2. Isolando T2, 1030,2 dividido por 3, 343,4 Kelvin. Só que as respostas estão em graus Celsius. Menos 273, 70,4 graus Celsius. Alternativa correta. Se colocarmos uma quantidade de gás em um recipiente que pode aumentar de volume e o mesmo ficar com uma marcação de 12 litros, quando a temperatura for de 293 Kelvin, se esse gás for aquecido até 302 Kelvin sob pressão constante, seu volume passará a ser aproximadamente de equação P1, V1, T1, P2, V2, T2. Se a pressão é constante, sobra V1, T1, V2, T2. Substituindo os valores, a marcação 12 litros, volume 1. 12 litros. A temperatura de 293 Kelvin. 293, temperatura 1. Igual, se o gás for aquecido até 302, temperatura 2, 302, é só realizar uma regra de 3. Simples. 293 V2 igual 12 vezes 302. 3.624. V2 isolando. 3.624 dividido por 293. Volume 2 é igual a 12,37 aproximadamente litros. Alternativa correta. Se colocarmos uma quantidade de energia térmica de 5.000 joules de calor de uma fonte quente e ela realiza um trabalho de 2.000 joules, calcule o rendimento em porcentagem dessa máquina térmica. A equação de rendimento pode ser determinada através do trabalho
dividido pela fonte quente. Trabalho 2.000 joules, fonte quente 5.000 joules. Rendimento 0,4. Em matemática, 40%. Se colocarmos uma quantidade de ar no pulmão referente a 4 litros em uma inspiração a uma temperatura de 25 graus Celsius, à pressão de 1 atm, podemos perceber um modelo normal de respiração. Um mergulhador a 43 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura é de 25 graus Celsius e a pressão de 5 atmosferas, recebe a mesma massa de oxigênio sem se inalar em litros. Equação: P1, V1, T1, P2, V2, T2. Para o exercício, nesse exercício, eu vou substituindo os valores e apagando as grandezas aqui. No caso, 4 litros é o volume 1, que é o volume inicial. Então o que vai acontecer? Esse 4 litros aqui é o meu volume inicial. Então eu vou substituir 4 no lugar do volume inicial. A pressão é de 1 atm. Pressão de 1 atm. Então eu vou apagar a pressão 1 e vou colocar 1 atm. A temperatura eu percebo que é a mesma, 25 graus Celsius e 25 graus Celsius. Então significa que eu posso fazer o quê? É uma transformação isotérmica e ela pode sair daí, certo? Um mergulhador 40 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura é de 25 graus Celsius. Então essa temperatura é a mesma. E a pressão de 5 atmosferas. Então o que acontece aqui? No lugar da pressão 2, eu vou colocar 5 atmosferas. Então eu tenho esses valores. Basta eu resolver essa equação aqui. Então eu tenho 9 vezes 4, 4 V2. O 5 está multiplicando, passo dividindo. Eu vou ter um valor de V2 igual a 0,8 litros. Então, alternativa 0,8. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás e sua energia interna aumenta se a diferença entre E for, trata-se de uma questão referente à primeira lei da termodinâmica. Energia é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás se é isobárica, a pressão é constante. Isobárica, nós já vimos que significa pressão constante. Então essa alternativa que fala que é variável, ela já pode ser descartada. E sua energia interna aumenta. Se aumenta a energia interna, o ΔU é positivo. A diferença entre, isolando o ΔU, nós temos Q menos trabalho. A diferença entre a energia e o trabalho deve ser um valor positivo, para que a variação de energia seja positiva. Então, a alternativa que corresponde à alternativa correta seria: a energia interna aumenta, a diferença entre calor e trabalho for positivo. Para obedecer essa equação, esse valor tem que ser positivo para que a energia interna seja positiva também. Então,
A diferença entre Q e trabalho deve ser positiva. Revisando, em uma transformação isobárica, a pressão é constante. E sua energia interna aumenta se a diferença entre calor e trabalho for positivo. Diferença entre calor e trabalho positiva. Então, ΔU positivo.